Olá! Estamos aqui então para dar continuidade à nossa conversa sobre gestão da emoção para uma vida abundante. E conforme eu sinalizei no vídeo passado, na aula passada, eu quero começar com você então fazendo um exercício de mindfulness. Muitas pessoas ficam falando, mindfulness tem alguma coisa de misticismo, tem alguma coisa aí de religiosidade, de novela. Não. Mindfulness significa atenção plena. E é uma ferramenta, é uma atividade, um exercício poderoso para nós fazermos uma mudança de estado mental, mudança de estado emocional. Muitos médicos, psiquiatras têm orientado pessoas com dificuldade na área de ansiedade a realizarem atividades de mindfulness. Você pode encontrar aí no YouTube vários professores conduzindo e você pode escolher aquele que mais se identifica com você. Mas entenda, não tem nada a ver com religiosidade e misticismo. É lógico, cada professor conduz de acordo com a sua filosofia, mas eu já encontrei médicos, psiquiatras, professores fazendo condução de exercício de mindfulness usando apenas a técnica, tá? Então é o que eu vou fazer aqui. Vou conduzir um exercício muito simples, apenas para você ter uma ideia de como proceder, tá? Você pode pôr uma música, um fundo musical somente orquestrado, ou pode fazer sem música, sem nada, mas o importante é que haja silêncio interno e atenção plena. O importante é que você tenha consciência plena, do seu corpo, da sua presença no lugar onde você está no momento. O importante é que você reaja a todo estímulo externo, preocupação, pensamento, até mesmo barulho. É importante você aprender a dizer não para todo movimento externo que vai gerar aceleração do seu pensamento. Então, vamos fazer esse exercício? Quero convidar então você nesse momento. É muito bom, eu prefiro até que você fique de olhos abertos. Porque de olhos abertos, você tem consciência maior do local onde você está. Quando a gente fecha o olho, geralmente começa a vir aquela conversa interna, os diálogos internos. Aí a gente lembra do boleto para pagar, a gente lembra do telefonema que tem que fazer, a mente da gente começa devagar, dá uma sensação de sonolência e não é ideal. O ideal é mindfulness, atenção plena. É aprender a combater as distrações, para que o pensamento não acelere. Então, o objetivo é desacelerar o pensamento. Então, vamos lá? E vou pedir para você, então, se sentar numa posição confortável e imóvel. Pode ser no chão, perninha de índio, como a gente costuma dizer. E se você for sentar no chão, coloca uma almofadinha para amparar a sua coluna, para não ficar balançando para lá e para cá, para não doer e você ter que parar. Então, fique numa posição sentado, ou no chão, ou numa cadeira, desde que você esteja imóvel. Sandra, posso fazer na cama? Não, porque a cama vai dar aquela sensação de aconchego e sonolência. E não é este o objetivo, não é este o momento, ok? Então, vamos lá, sentado, de olhos abertos. Pode pôr música? Pode. Pode pôr silêncio? Pode. Sentado, de olhos abertos, você vai sentir, então, o peso do seu corpo, seja na cadeira, seja no chão. Sente o peso do seu corpo imóvel. Sente o peso dos seus braços sobre as suas pernas. Sente as suas mãos sobre as suas pernas. Sente o peso dos ombros. Ajeita os ombros. Enquanto isso, sempre você vai respirando. Inspira pelo nariz. Enche o diafragma. Solta pela boca. Esvazia o diafragma. Sente o peso do pescoço.
Sente o peso da cabeça sobre o seu pescoço. E à medida que você vai sentindo esse peso, vai mantendo o seu corpo imóvel. Ouça a sua respiração. Agora coloque a atenção plena em todos os ruídos que estão ao seu redor, sem se mexer, sem mover a cabeça, sem mover os olhos. Eu ouço barulho de chave no portão, eu ouço um carro passando na rua. Preste atenção nesses barulhos. Foca em cada um dos barulhinhos ao seu redor. Sinta o bem-estar que acontece no seu corpo quando o ar enche os seus pulmões. Sinta o alívio quando você solta e todo o gás carbônico vai embora e só fica o oxigênio. Coloque atenção nos barulhinhos. Eu ouço um passarinho cantando lá fora. Eu ouço uma janela estalando. Eu ouço meu coração batendo. Eu agradeço ao Criador, ao Deus da vida, por todo o oxigênio, pelo fôlego de vida, pela graça que me acompanha todos os dias. E na força desse sopro de vida, na força dessa graça, eu vou para a vida, cumprir o meu propósito. Grata. Ok? Vai voltando. Isso. Então, esse é um exercício simples de mindfulness. Veja, não tem nada de misticismo nisso. É apenas um exercício de desacelerar. E nesse momento, todo pensamento que veio à sua mente, você combate. Você, não quero. Atenção plena no barulhinho, atenção plena na respiração, atenção plena no coração batendo. Esse é um exercício para mudança de estado emocional. Lembra? Gestão da emoção é fazer escolhas. É você quem precisa escolher separar um horário no dia para a prática dessa atividade. Assim como é você quem precisa escolher separar um horário no dia para o seu devocional, para a sua comunhão com Deus e administrar o seu tempo. Gestão do tempo faz parte de gestão das emoções. Muitas vezes vivemos atribulados porque não fazemos boa gestão do tempo. Então, as emoções ficam bagunçadas. Tudo fica fora do controle. Vamos continuar então? Olha lá, gestão da emoção para uma vida abundante. Eu quero que você vá escrevendo para nós aí nos comentários o que você está aprendendo, o que está agregando à sua vida e quais os insights que você está tendo, né, durante a nossa aula. Então vamos lá. Agora eu quero falar com você sobre um texto
de Romanos que eu acho muito pertinente para nós. Porque nós estamos falando que gestão de emoção é fazer escolhas. Gestão da emoção é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade, mudança de mindset. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2, não sejam conformados com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Está lá em Romanos 12:2. Isso é metanoia. Metanoia é uma palavra que tem o sentido de mudança de mentalidade, mindset diferenciado. Então, para que a gente tenha essa mudança de mentalidade, para que a gente viva essa metanoia, essa transformação, para a gente não se conformar, não ir no fluxo da aceleração do pensamento, né? Não ter aquela ouvida de gado, né? Então, para que a gente tenha essa diferenciação, é importante que a gente entenda o que é um sofisma. Sofisma é algo que parece verdade, mas não é verdade. É uma meia verdade, uma meia mentira. Né? Quando eu era mais jovem, tinha um produto que as pessoas diziam que a propaganda dele assim, ele parece, mas não é, né? Não vou dizer o nome dele aqui, né? Por questões técnicas. Parece, mas não é. Então, o sofisma é algo que parece, mas não é. Então, nós precisamos nos livrar disso, guardando, combatendo na nossa mente. Lembra, já falamos que o maior campo de batalha é a nossa mente, porque tudo tem início nos nossos pensamentos. Como imagina em sua alma, assim é. Então, tudo tem início nos pensamentos. 2 Coríntios 10:4 diz assim para nós, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando eu digo que quando a gente tem a palavra de Deus, quando a gente já experimentou aí o novo nascimento, que nós temos a mente de Cristo, nós levamos vantagem nessa matéria de gestão da emoção, é exatamente sobre isso, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo de metanoia e de levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu acho lindo isso. Por isso que eu digo que essa coisa de inteligência emocional não é modinha. O Senhor já nos deu ferramentas lá atrás, na palavra de Deus, há 1000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, o Senhor já nos deu recursos para isso. Então, o nosso pensamento precisa ser levado à obediência de Cristo, porque aí a metanoia vai acontecendo. Nós vamos nos livrando dos sofismas, né? Daquilo que parece verdade, mas não é. Nós vamos nos livrando das altivezas de pensamento e vamos alinhando o nosso pensamento ao pensamento de Cristo. Isso é metanoia. Pensar como Jesus pensou, né? Ter em nós os pensamentos, a mente de Cristo. Eu quero falar com vocês sobre alguns referenciais bíblicos que eu posso identificar como portadores de alta inteligência emocional. Pessoas que fizeram boa gestão da emoção. Então, eu quero falar sobre Ruth. Ruth no ambiente ali de luto e de pobreza, né, de escassez. O que ela fez? Ela juntou as suas forças, fez gestão das suas emoções e foi com a sua sogra, com a família, com a linhagem ali da sogra, com a linhagem do esposo, então, tocar a vida. Ela não se entregou, ela fez boa gestão das emoções. Neemias estava ali vivendo num ambiente de destruição, os muros destruídos, né? Ele podia ficar ali sentando, ó dia, ó céus, ó azar, não dá nada certo com a gente. Mas não, ele juntou as suas forças e ainda por cima juntou uma equipe, liderou uma equipe, ele foi um líder em tempo de crise, líder em tempo de destruição, líder em tempo de tudo derribado. E ele conduziu uma equipe bravamente, guardando ali as suas emoções, fazendo boa gestão da emoção e reconstruiu
os muros de Jerusalém. E olha, Neemias e a sua equipe tinham sabotadores de carne e osso, né? Porque Sanbalat e Tobias eram sabotadores de carne e osso ali no meio deles. E mesmo assim, Neemias fez boa gestão das emoções. José foi vendido, traído, humilhado, não é? Ele foi excluído da família. Então, se a gente pegar aí a visão sistêmica, José tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um traumatizado, uma pessoa paralisada por tanto trauma e rejeição e exclusão. Mas José, pelo poder de Deus, juntou as suas forças, fez boa gestão das suas emoções, resistiu ao pecado, largou a sua capa, fugiu da prostituição e ainda por cima ajudou todo o povo a reconstruir e sobreviver num tempo de crise. Paulo e Silas estavam presos na cadeia, ambiente triste, ambiente ruim, e eles não deveriam estar ali. Eles podiam estar lá largados, deprimidos, jururu, pronto, acabou, a gente faz tudo certo, no fim dá tudo errado. Tudo que a gente faz pro bem. Sabe aquelas chorumelas que a gente tem? Mas não, eles não deram ouvidos à voz da alma, a voz das emoções. E na cadeia eles louvaram ao Senhor, fizeram boa gestão, eles fizeram a melhor escolha. Alta gestão, alta inteligência emocional. E tantos outros que aí cabe a você pesquisar, né? E alguns que eu quero destacar como baixa gestão de emoção, baixa inteligência emocional. Sansão não conseguiu adiar o prazer. Sansão não fez boa gestão das suas emoções. Sansão entregou o seu segredo a troco ali de um prazer. Ele não teve autocontrole, não fez boa gestão da emoção. Né? Ele poderia ter identificado qual seria o seu ponto de queda, fugido como José fugiu, mas não. Ele não teve boa inteligência emocional. Jonas, né? Jonas, Senhor, eu não quero, muito focado nos seus sentimentos, muito focado no que ele queria, muito focado na sua vontade. Não, Deus, eu não vou, porque se eu for, o Senhor vai salvar aquele povo, e aquele povo não merece. Muito focado na sua vontade, né? Então, não fez boa gestão da emoção, foi para onde? Na barriga do peixe, né? Pedro, né? Pedro, a gente vê um homem, quando o Espírito de Deus tomou a vida de Pedro, né? Quando de fato, né? O Espírito Santo veio, ele pregou e logo ali já converteu um monte de gente. Mas até lá, Pedro era uma pessoa instável, uma pessoa de altas e baixos. Ora no monte, ora no vale. Ora no monte, ora no vale. Eu vou cortar a orelha, Jesus é o Senhor. E vai, e vai, e vai. Então, uma pessoa muito entregue aos seus sentimentos. E os irmãos de José também, baixa inteligência emocional, né? Aí o pai gosta mais dele, a mãe gosta mais dele. O que nós vamos fazer? Reunir, fizeram um complô, excluíram José, venderam José, enfim. Né? Então, pessoas, referenciais bíblicos que a gente pode verificar que, apesar de serem pessoas que caminhavam com Deus, não tinham trabalhado as suas emoções. Moisés, eu não sei falar, eu não vou, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, né? E na hora ali, ainda por cima, feriu a rocha quando não era para ferir, agora era só para conversar com a rocha, ele feriu a rocha. Então, um homem ali, um homem de Deus, entregue as suas emoções. Então, é importante que nós entendamos que Deus quer nos usar. Deus quer que a gente tenha uma vida abundância, uma vida próspera em todas as áreas. Mas para isso nós precisamos colocar as nossas emoções submissas ao Senhor, submissas ao Espírito Santo e desenvolver alguns processos, aquilo que cabe a nós. Fazer alguns exercícios, tomar as rédeas da nossa vida emocional, fazendo bom controle das emoções. Exemplo de Davi, aquela conversa, aquele papo cabeça com a nossa alma, ok? Então, numa tragédia pode estar oportunidades trazidas por Deus. Se a gente olhar para Ruth, Neemias, José, Paulo e Silas, essas pessoas experimentaram um tempo de tragédia, tempo de dor, tempo de crise. E na crise nasceu o ministério. Qual é a crise que você está passando? Qual é a luta que você está passando? Qual é a dificuldade que está aí na sua vida? Qual é a dor que você está passando?
Faça um momento agora de oração, de reflexão. Pergunte para Deus, Deus, qual é o ministério que o Senhor quer fazer nascer através disso? Eu coloco as minhas emoções submissas a Ti. Eu coloco toda a minha vida submissa a Ti. Eu quero fazer boa gestão das minhas emoções, como Ruth, Neemias, José, Paulo e Silas e tantos outros. E eu quero que o Senhor me use nesta crise, que nasça a missão da minha vida, que nasça o ministério da minha vida, que eu possa consolar as outras pessoas com as mesmas consolações que eu sou consolada, que eu possa ensinar os outros naquilo que o Senhor me ensina, porque na dor nasce missão, da crise nasce ministério, da tragédia nasce oportunidade. Então isso é ressignificar. Isso é um princípio muito importante quando a gente fala de inteligência emocional ou gestão de emoção. Eu ressignifico. Do limão eu faço a limonada. Da dor eu faço nascer uma missão. Ressignificação. Não fique sentada na beira do sepulcro chorando. O sepulcro está aberto. Jesus ressuscitou. Ressignifica. Faz uma troca de crença limitante por uma crença fortalecedora e siga servindo e cumprindo o seu propósito. O sucesso e o fracasso deixam pistas. Que pista esse momento de crise pode deixar para você seguir o seu propósito? Qual é a pista que essa crise pode deixar para você se reinventar, se levantar melhor? Ressignificar, então, quando nós olhamos ali para José, Ruth, Paulo, Silas e tantos outros, como eu acabei de dizer, é trocar a crença limitante pela crença fortalecedora. Acabei de falar sobre isso, né? 2 Coríntios 1,13 diz lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Lembra que eu falei? Naquela dor que eu passei, pode trazer ministério. Pode haver um ministério. E aí eu entro contando um depoimento meu. Eu tive uma situação de família sempre muito complicada, inclusive com alcoolismo em família. Situações delicadas. E por conta disso, eu me dediquei muito a estudar gestão de emoção e cuidar de famílias. E hoje eu tenho um trabalho de desenvolvimento pessoal com famílias e na área de gestão de emoção e inteligência sistêmica. Então, da dor nasce ministério. Da dor nasce ministério. Inteligência emocional é isso. É ressignificar. Porque diz o Senhor em Jeremias, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, se você está passando por um tempo de crise, um tempo de estresse, pratica aquelas ferramentas, aquelas atividades que eu te dei para mudança de estado e lembra, Deus quer me dar um futuro com esperança. Reprograma sua mente, ressignifica, troca a crença limitante pela crença fortalecedora, mande embora o sabotador, conversa com os sentimentos que estão te abatendo, vê o que eles têm para te ensinar e lembra, o Senhor tem um futuro com esperança para mim. Assuma o controle da sua área emocional. Qual é a sua dor? Qual é a sua história? Tudo isso te faz forte. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Avance, vá adiante. É a exemplo do que diz a palavra em Filipenses 3:13. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Essa situação que está difícil para você. O meu pai não é o pai que eu imaginei. A minha mãe não é a mãe que eu imaginei. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu perdi meu pai muito cedo. A minha empresa quebrou. Eu fui abandonada. Eu fui traída. Pense, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra de Deus que todas essas coisas cooperam juntamente. Deus age em todas as coisas. Faça esse momento de reflexão. Ressignifique. Todas as coisas que aconteceram na história fazem de você a pessoa que você é hoje. Então, tome a vida do seu pai
né? Tome a vida, eles te deram a vida, eles te deram a força, o pai, a mãe te deram a vida, te deram a oportunidade de ter essa família, trouxeram você ao mundo para que você pudesse ser quem você é, né? Você que teve aí problemas em família. Então, ressignifique. Deus age em todas as coisas. O pai que você teve foi o melhor pai para você. A mãe que você tem é a melhor mãe para você. A família que você tem é a melhor família que você tem. Por quê? Porque é através dela que está sendo gerado e formado todas essas características na sua vida. Ressignifique. Deus tem para você um futuro com esperança. Então, fique aí com esses questionamentos, com essas reflexões. Nós voltamos na próxima aula. Vamos conversar um pouco mais sobre gestão de emoção para uma vida abundante. Lembra? O nosso alvo é vida abundante. Até mais.